Jesus denuncia os erros. É importante ressaltar isso. Nós encontramos no Evangelho Jesus hoje chamando a atenção dos mestres da lei e dos fariseus. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. Interessante porque hoje se busca vender uma imagem completamente equivocada do Senhor. Um Senhor que aceita, admite todos os erros. Um Senhor que até mesmo parece que para Ele o pecado já não importa. Na verdade, afinal, o que é o pecado? Nós encontramos hoje Jesus no Evangelho denunciando tenazmente o erro desses homens. Jesus que ama cada um destes homens, que ama cada uma das criaturas que Deus colocou neste mundo, mas denuncia de maneira tenaz o erro dessas pessoas, porque o erro delas está condenando-as. Está condenando-as ao inferno. Na verdade, é a primeira coisa que Jesus considera aqui. Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. E hoje há praticamente uma proibição, né, de que nós cheguemos aqui e denunciemos o pecado. À luz da doutrina da igreja, à luz do ensinamento do Senhor, à luz da sua palavra, constitui uma ofensa. As pessoas se sentem ofendidas quando então estamos ali e denunciamos o pecado, exatamente aquilo que Jesus fez. Porque quem ama quer salvar. Um pai que leva o seu filho para tomar uma injeção, uma vacina, esse filho pequeno chora porque dói, mas o pai leva porque ama essa criança. Porque ama essa criança. Impelidos por este amor que deseja salvar, é preciso denunciar o erro. É preciso denunciar o erro. Veja como essa imagem tão adocicada de um Jesus que não está mais nem aí para o pecado, de um Jesus que já negociou, de um Jesus que já... Não, é uma imagem completamente equivocada, é uma imagem diabólica, na verdade. Porque Jesus, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai denunciar o pecado. Ele vai nos chamar continuamente à conversão. Gente, outro dia, nas caixinhas do Instagram, um jovem perguntava: como faço para me arrepender do pecado? Como faço? E eu partilhava com este jovem, dizia: medite a paixão do Senhor. Sabe, medite a paixão, se coloque diante da cruz. Aquilo que está em Isaías, no capítulo 53, o servo sofredor. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos pesa, na verdade veio sobre ele. Foi por suas chagas que nós fomos curados. Ele não tinha mais aparência sequer de um homem. Estava completamente transformado pelas bofetadas, completamente machucado. A carne de um Deus macerado. Por causa de quê? Por causa do meu pecado. O pecado é algo muito sério, o pecado é algo terrível. E o pecado continua sendo pecado, por mais que todo mundo faça. Por mais que a mídia hoje, por mais que se exalte o pecado, se coloque numa vitrine, por mais que esteja na moda, o pecado continua sendo pecado, ele é terrível, é uma ofensa terrível a Deus. Quando os pastorinhos de Fátima, em especial, Jacinta, então tem a visão do inferno e ela fica... É horrenda, é terrível aquela visão, aquilo marca aquela criança profundamente, de maneira que ela já não quer se poupar nenhum sacrifício para poder impedir que almas se lancem no inferno. E quando as crianças perguntam a Nossa Senhora acerca de duas meninas que faleceram, Nossa Senhora diz que uma daquelas, se eu não me engano, a Maria das Neves, estará no purgatório até o fim do mundo. Que pecado terrível foi esse? Que purgação é essa? Que essa menina, e olha que nós estamos aí no início do século XX, onde Nossa Senhora vai falar também das modas indecentes que tanto ferem o coração de Jesus.
a sensualidade, a luxúria, que hoje é exaltada como uma arte. É diabólico, é infernal. A igreja sempre nos ensinou que tudo aquilo que é sagrado deve ser coberto. Tudo aquilo que é sagrado deve sim permanecer no mistério e não ser exposto. O Padre Pio já dizia, cada parte exposta desse corpo, ele chamava a atenção com o seu jeito, não é italiano de ser, com o seu jeito de chamar a atenção, e dizia, essas partes vão queimar no inferno. Hoje falta pregação sobre o pecado, de uma parte porque a legislação já nos limita tanto, mas porque de certa maneira, se não vigiamos, vamos também nós perdendo essa noção de quão terrível é o pecado. Se você chega e me perguntar, parar um instante para refletir, irmã Maria Raquel, né? A minha família está destruída, eu não sei o que aconteceu, foi o pecado. O meu filho está numa perdição, meu filho está assim, o que aconteceu? O pecado. Essa é aquela situação, o pecado, o pecado, o pecado. O pecado é terrível. Quantas vezes as pessoas vêm em busca de oração de libertação e pode passar 3 horas fazendo oração de libertação. Se você não renuncia ao pecado, se você não se afasta do pecado, não vai adiantar nada, nada. Porque, na verdade, o poder que o demônio exerce sobre nós é exatamente quando abrimos a porta para que ele entre. Como é que nós abrimos? Através do pecado. São Padre Pio vai dizer, o demônio é um cão raivoso, mas ele está acorrentado. Não se aproxime dele e ele não vai fazer nada com você. E quando é que nós nos aproximamos dele? Quando nós pecamos. Os mestres da lei, os fariseus, estão em pecado grave. Estão correndo o risco de perderem as suas almas eternamente. E pior, ainda vão levando outros para a perdição e para a desgraça. Porque quem está na bonança atrai as pessoas consigo e quem está na desgraça atrai igualmente as pessoas para a desgraça. É impressionante, a gente nunca quer estar só. Não é? Não queremos estar só. Se estamos na luz, vamos iluminando as pessoas ao nosso redor. Se estamos nas trevas, vamos arrastando as pessoas para a mesma escuridão em que nós estamos. Então veja, ai de vós. Ai de vós. Que essa palavra hoje é uma chamada aos mestres da lei e fariseus, mas que seja uma chamada também, uma chamada de atenção, primeiramente a mim, irmã Maria Raquel, como tu tens vivido. Como tu tens vivido enquanto filha de Deus, enquanto consagrada. Como tem observado os mandamentos, a regra, sua regra de vida. Como tens vivido o teu estado de vida, como tem cumprido as tuas obrigações, os teus deveres, e cada um examinando a tua consciência, porque é exatamente por isso que nós responderemos. Nós responderemos por isso. E não é amanhã, porque isso, a consequência, ela vem agora, ela já começa agora. Sim, haverá um juízo particular, haverá um juízo final, mas nós vamos sofrendo as consequências dessas escolhas já agora. O céu, que não é aqui, ele começa aqui. Então, o céu e o inferno, a partir das escolhas que nós fazemos, começa agora. Nós estamos decidindo no agora como viveremos para sempre. E o nosso tempo vai se esgotando. Precisamos eleger, precisamos escolher qual será a nossa bússola nesta travessia. Serão as novelas que estão aí, as séries? Não é? Serão os influencers que estão aí numa vida completamente contrária àquilo que o Senhor veio e pregou? Ou será a palavra de Deus? Será que a bússola será o ensinamento do Senhor? Será a sua palavra? É impressionante como é uma ilusão, ilusório, é diabólico, não é? Hoje, se tratar o pecado como se nada fosse. Se falta missa no domingo e acha que... tem um mandamento que diz para ir missa no domingo, mas eu não vou. Sim, é a nossa liberdade.
Só que aí o sujeito ele vai querer mudar até mesmo o mandamento. Olha o tamanho do orgulho, olha a que ponto nós chegamos. Nós queremos mudar os mandamentos da lei de Deus. Outro dia não foi isso que alguém falou aí? Na grande mídia? Bom, é preciso reescrever a Bíblia. Olha a que ponto chegou o orgulho, a soberba do ser humano. O Senhor nos dotou de liberdade, somos livres para seguir ou não esta palavra. Só que agora já não é o bastante, é preciso mudar a palavra. Entende? Olha o nível de soberba, olha o nível do orgulho. É o mesmo pecado de Lúcifer. É o mesmo pecado de Satanás que foi precipitado então. Foi precipitado do céu, foi precipitado nas profundezas do inferno. Porque quem como Deus? Ninguém. Ninguém. Podemos colocar filtro em muita coisa, podemos maquiar muita coisa. Mas a palavra de Deus é eterna, é imutável. A palavra de Deus é eterna, é imutável. Nós mudamos, Deus não muda. Deus não muda. Quando nós pensamos no sangue dos mártires, quantos homens e mulheres derramaram o seu sangue? E por quê? Para não negar a fé, para não pecar. Foi exatamente para permanecerem fiéis a Deus que deram a sua vida. E São Paulo vai dizer isso: vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. O Senhor vai dizer: vós não sereis tentados acima das vossas forças. O Senhor nos dá a graça necessária para resistirmos na tentação, para resistirmos, vencermos o pecado. Essa palavra hoje provoca em nós uma metanoia, uma conversão, mudança de vida. Deus está vendo tudo. Deus está vendo até aquilo que se passa no silêncio do teu quarto, aquilo que fazemos, aquilo que ninguém mais viu, mas Deus viu. Assim como Deus também viu as tuas lutas, assim como Deus também vê as tuas lágrimas, o teu esforço, a tua batalha. E é Ele próprio que te recompensará. Não estamos aqui em busca de aplausos humanos que são tão passageiros. Aqueles que hoje, não é? Aqueles que ovacionaram Cristo quando entrava em Jerusalém foram os mesmos que depois gritaram: crucificam. Isso se dá nas nossas vidas também. Aqueles que hoje apoiam, aqueles que hoje aplaudem, amanhã são aqueles que irão dar as costas, que irão, porque é assim. Mas Deus não. Deus está conosco, Deus caminha conosco, sabe? Deus vê no segredo. Que não abandonemos as máximas, né? A máxima do Evangelho para seguirmos as máximas do mundo, porque nos arrependeremos amargamente. Vamos proclamar esta palavra. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém. E quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que à luz desta palavra possamos hoje nos decidir por Cristo, nos decidir por tudo aquilo que é de fato bom, belo, verdadeiro, nos decidir pela virtude, não o orgulho, a humildade, não a luxúria, mas a pureza, a castidade. Que possamos hoje tomar uma decisão à luz desta palavra, que ela visite o nosso coração, nos dando a força, a graça necessária para vivermos santamente na presença do Senhor. Jamais nos arrependeremos de termos seguido, de termos obedecido à voz do Senhor. Confiemo-nos à Santíssima Virgem Maria, pelo poder que lhe concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.